Muito boa noite a todos. Hoje a gente vai entrar na parte técnica agora. Já mexemos na cabecinha, demos reset humano aí, ó. A proposta é a gente dar esse reset humano. E hoje a gente vai entrar na parte técnica do negócio. Agora o negócio vai pegar. Pode o reset humano. Como que a gente cria a turbina da prosperidade? Vamos pensar, vamos raciocinar sobre isso. Finanças, como é que a gente põe o nosso recurso, né? Como a gente pensa nas coisas que vamos estar fazendo. Eu trouxe alguns trechos bíblicos também para falar sobre isso. Porque dentro dessa turbina a gente tem que ter reflexões em ações e em pensamentos. Muito bacana. Então vamos começar a desenhar aqui no ao vivo. Depois a gente acelera aí se precisar. O que a gente tem aqui, ó? Todo mundo tem algo chamado entrada. Vou fazer maior, acho, para ver. Mas eu vou falando, vocês vão entender o que eu estou escrevendo. O que é a entrada? A entrada é o nosso salário, né? Então, a gente tem um determinado recurso para viver no mês todo. E aí a gente traz um trecho aqui muito interessante, vou deixar até aberto aqui, ó. Os empregados devem trabalhar como se Deus fosse o seu chefe. Olha lá, ó. Antes de prestar conta ao chefe do seu departamento, ou até mesmo de gerir a sua própria empresa, o cristão deve entender que Deus é o que concede vigor, inteligência, recursos para qualquer pessoa desempenhar suas funções no trabalho. A Bíblia diz em Efésios 6, 7, 8, servir de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo e seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fez. Olha, interessante, hein? Vamos refletir sobre essa palavra. Ninguém está falando para a gente ser besta, ninguém está falando para a gente ser incoerente. Mas o que seria servir o seu patrão como se fosse a Deus? Porque se você tem provimento e você quer crescer, o que essa palavra nos traz? Você tem que dar graça. Dá graça a tudo, dá graça a um momento difícil, dá graça a um momento de desafio, sempre dá graça. É o que eu ouvi ontem na missa do padre. Sempre dar graça, por quê? Se você dá graça pelo salário que você recebe, e você usa isso com sabedoria, com inteligência, o que vai acontecer? Você vai se desempenhar muito mais, você vai conhecer todos os ramos da empresa, você vai se dedicar de corpo e alma e você vai adquirir mais conhecimento. Então você não deve fazer isso para o homem, você deve fazer isso para que você se desempenhe. Então vamos pôr essa turbina para funcionar. Vou escrever aqui, turbina. Vamos falar de parte técnica agora, só queria trazer essa palavra. A gente tem as entradas, que é o que a gente ganha. E a gente precisa ter controle sobre isso. Aí a gente tem um lugar que chama despesa. O que seria despesa? Digamos que deu uma melhoradinha lá. Vamos pôr um número médio aqui para uma pessoa que está numa profissão. 4 mil, vai. Digamos que deu uma melhoradinha lá e o cara resolveu pegar um carro de 50 mil reais. 50. E necessariamente ele trabalha perto, ele anda pouco com o carro, mas vai lá e coloca. Aí se pergunta, realmente precisava ter esse carro agora, né, para poder fazer com que as coisas dê certo? Ele vai servir como um carro para mostrar para os amigos, para ficar bacana, embora tenha também um lado depois que o que você constrói é importante, né? Te abre portas. Mas nesse momento aqui, no começo, vamos colocar que a pessoa ganha 3 mil, 4 mil. O que a gente tem que pensar? Você vai lá e compra um carro de 50 mil? Ele vai ser o quê? Ele vai ser uma despesa ou você vai fazer ele gerar lucro? Ele vai fazer ele virar dinheiro? Se ele gerar lucro, aí ele já vai ser
um custo, um investimento. Que aí tudo bem, aí você pegou parte do seu salário, você investiu nisso, mas aí você vai estar rentabilizando isso novamente e volta para cá. Então, como é que é a ideia de a gente ter uma turbina da prosperidade? Se a gente ganha X, a gente precisa economizar uma certa porcentagem disso para poder construir as coisas, para poder desempenhar, ter reserva. Então, pelo menos, vamos dizer assim, que uns 20% você teria que estar reservando isso para uma emergência, para uma situação. Se você se empolga e mete lá no carro de 50 mil e você não sabe o dia de amanhã, é complicado. E o que ele vai servir? Para custo ou você vai ter como despesa? Ele vai ter IPVA, ele vai ter os impostos todos, ele vai ter que pôr gasolina. Quer dizer, a gente pensa nisso. Se ele servir para você fazer um Uber à noite, ou para você, sei lá, você precisa fazer negócios com o carro e ele é importante, ele deixou de ser despesa. Você está fazendo uma nova entrada. Como que a gente pensa nessa questão de uma turbina de prosperidade? Quanto mais entrada você cria, mais recurso você tem. Mas o teu custo, digamos que você ganhe 4 e gaste 3,5, se você consegue ter um carro e você faz mais 2, aí já são 6. Aí você tem a despesa que você tem com o carro, os pagamentos e tal, mas, por exemplo, que sobre R$500 aqui pagando a mensalidade do carro, tudo, a gasolina que você vai usar, aí você já deixa mais 500 aqui, ó. Aí você vai pensar no quê? Tudo para você sair da situação de ser um trabalhador, de você tá sobrevivendo e você ter uma prosperidade, o que você tem que fazer? Mais entradas. Mais entradas. Então, por exemplo, um iPhone, você lança produto digital e você também tem os seus serviços e você vai pagar 5 mil no iPhone, vai pagar 15 mil, 10 mil, ele pode ser que ele entre como um custo, porque você pode gerar vídeos e pode criar situações que dá mais entrada. Então, para a gente sair dessa roda, a gente precisa ter coerência, né? Não vou dizer que eu estou fora dela não, porque a gente investe, a gente faz estrutura e às vezes a gente se aperta também. Mas o que acontece? Aqui, trazendo por exemplo prático, eu trabalho. Não vou entrar muito nesse mérito. Eu tenho que estar cumprindo minhas atividades, tudo, como eu já tive, como eu comentei no outro vídeo, já tive na supervisão de cultura, já tive em alguns lugares e gosto muito dessa área da cultura, inclusive tem esse espaço aqui. A gente está com um projeto de fotos e de repente ele começa a dar certo. Nós colocamos aí as fotos dos cachorros, eu estou muito empenhado de fazer esse pessoal dar certo, porque não sou eu que vou dar certo, é eles. Eu só estou com a estrutura pondo para eles dar certo. Então, digamos que isso gere uns R$500. Eu já vou conseguir fazer um novo recurso, eu vou conseguir estar colocando em outra entrada, se tiver mais entrada. Só que isso tem uma fase, você tem que investir, aí você tem que apertar o que você ganha para poder pagar suas contas, isso tem que ser bem calculado, às vezes a gente falha. Então essa roda da prosperidade, que você faz uma turbina da prosperidade, é isso, é você criar entradas, é você fazer parcerias, é você fazer a coisa dar certo. A gente aqui, por muitos anos, ficou com o estúdio, teve uma queda muito grande, bandas não estão vindo mais ensaiar. A gente está migrando para lançamento e marketing digital. E aí tem uma equipe de fotógrafos, tem uma equipe que trabalha na questão da web. A gente tem uma equipe que está preparando esse novo caminhar. Inclusive, se você trabalha com isso, está aqui próximo à Zona Leste de São Paulo, o espaço está aberto. Nós queremos fazer desse projeto
muito mais. Nós temos um hall grande aqui, nós temos estúdios, nós temos alguns equipamentos. Eu não uso muita coisa na live, por quê? Porque a gente tem que ser coerente. Se vier filmar alguém, tem que receber. Se vier fazer um projeto, tem que ter cálculo, tem que ter ROI, tem que ter retorno desse investimento, sabe? Às vezes, e uma coisa interessante dessa turbina da prosperidade, tem muita gente que ganha dinheiro até com empresas grandes, por quê? Porque fazem microtestes, porque você consegue saber se vai dar certo algo ou não. Se você fizer em escala pequenininha, você vai entender que, tipo, em 3 meses, nós, por exemplo, um exemplo que a gente está aqui com o projeto. Em 3 meses a gente consegue chegar a X. Quer dizer que se a gente aumentar a escala, teoricamente se aumenta o lucro, se aumenta o que se ganha. Então você precisa fazer os experimentos pequenininhos. Não tipo, vou comprar mesa, cadeira, vou entupir isso aqui de equipamento e depois fica as parcelas. Não, tem que fazer pequenininho. Tem que dar certo o pouco para trazer o muito. Beleza? Hoje eu quis trazer essa aula, né, da questão da turbina da prosperidade. Esse é um conceito que não é meu, eu aprendi por aí. Eu aprendi com pessoas que já estão dando certo, então eu não estou falando da minha experiência, eu só estou querendo aplicar ela. E eu convido vocês para ser parceiros aí, para estar com a gente, porque a gente, como eu trouxe aqui até, a gente faz a live na mesma hora para usar o equipamento e matar numa vez, né? A gente estava falando sobre o vídeo, né, da Nação Dopamina. A gente está há 25 anos aqui. A gente abriu aqui em 11 de dezembro de 1998. Aqui passou muita gente. A gente teve aula de música e ela comportava a situação de manter isso aberto. A gente teve os estúdios funcionando, fazendo gravação, bandas, tudo manteve isso aberto. E a gente está caindo para essa área agora do marketing digital. Vamos trazer aulas sobre como aplicar isso, né? Nós temos parceiros que nem o Afonso, que fez vídeo com a gente, que está trabalhando na área de chatbot. Ele tem um produto muito bacana, porque enquanto você dorme, você vende, né? Que é aquela questão da landing page, que a pessoa clica. Se você não responder em tantos minutos aquilo, a pessoa já vai para outra publicação. Se você tiver uma automação no WhatsApp, em programas, você já consegue captar a informação de que aquela pessoa precisa daquilo. Aí a gente também vai trabalhar com análise do Google Ads, Google Analytics, né? WordPress, Elementor, como que o pessoal está fazendo essas páginas de lançamento, né? O funil para captar esses clientes. E não sou eu que vou fazer isso sozinho. Eu só estou querendo aqui dar o start. E para quem está afim de fazer a coisa prosperar, tem que ter controle, tem que honrar o seu patrão enquanto você está trabalhando, porque isso vai fazer você prosperar, porque as bênçãos vêm do que você faz correto. Se você vai para uma empresa e dá tudo nela, ou você cresce nela, ou você cresce também fora dela. Mas você tem que dar tudo, você tem que estar honrando o seu chefe, está honrando sua família, está honrando as pessoas. Beleza? As próximas aulas a gente vai estar dando só uma amostra para vocês, fazendo uns cortes, né, para não pesar tanto. A gente precisa entrar agora com uma estrutura técnica maior, então a gente veio até essa quinta aula, 4 análises de livros, mas a gente vai estar pondo esse curso no Hotmart, em outras plataformas também, para ter a equipe do Power Hack gravando com a gente, para ter outras equipes trazendo informação sobre marketing digital. Isso, infelizmente, tem custo e a gente precisa levantar isso. Então hoje vai ficar essa última aula aí, esse gostinho de reprogramar a mente e começar a pensar e mudar essa estrutura. Beleza? Espero ter contribuído. Espero ter ajudado vocês. Paz bem, fiquem com Deus aí, uma ótima semana.